Como está a corrida eleitoral aqui nos Estados Unidos? Afinal, quem levará? Trump ou a Dilma americana, né, a Kamala Harris, que não deixa de ser uma justiça com a Dilma porque ela é muito pior do que a Dilma. Mas vamos lá, né? Vamos levantar aqui as últimas informações que nós temos sobre a corrida eleitoral. Milhões e milhões de americanos já votaram. O último dia da votação é agora a terça-feira, né, dia 5 de novembro. O que por si só já é um problema, já demonstra como as eleições foram desconfiguradas, porque tradicionalmente as pessoas iriam lá no dia da eleição para votar, mas o Partido Democrata conseguiu introduzir modificações e utilizou a pandemia para fazer isso, acelerar esse processo, que popularizou o voto por correio, que na minha opinião nem deveria ser permitido, e o early voting, né, a possibilidade de você ir votar lá antes do processo final no dia usual da eleição. Então isso deixa o cenário ainda mais complicado para prever e abre margem a todo tipo de manipulação, especialmente em relação ao voto por correio, né? Mas quais são os dados, o que nós podemos observar? Bom, nós não temos como fugir das pesquisas eleitorais, apesar delas terem historicamente um viés pró-esquerda, né? Tanto nos Estados Unidos quanto para o Brasil. E hoje nós temos uma segunda informação, que é o mercado de apostas, em que investidores, especuladores podem colocar dinheiro, né, apostando num candidato ou no outro. E nesse mercado de apostas nós podemos ter a inteligência das massas para sinalizar alguma direção para o pleito, né? Então é isso que nós vamos ver agora. Para dar uma olhada nas pesquisas, vamos olhar aqui o principal site em que a média dessas pesquisas é apresentada, que é o realclearpolling.com, em que nós temos aqui a média de todas as pesquisas nacionais. E nós podemos ver que houve um shift quando teve a mudança do candidato, né? Que essa foi outra sacanagem, um absurdo. Você tem uma primária, 14 milhões de pessoas votaram no Joe Biden para ele ser o candidato e o partido simplesmente vai lá, tira o sujeito da candidatura e coloca outra pessoa que não recebeu nenhum voto na primária, né? Extremamente democrático. Mas enfim, o que nós podemos ver, pelo menos nas pesquisas, é que houve um shift para a Kamala Harris e recentemente, nas últimas semanas, o Trump ultrapassou inclusive a Kamala Harris no voto popular. Aqui lembrando que essa é a pesquisa para o voto popular, que não é o que decide as eleições americanas, o que decide é o voto do colégio eleitoral. Então cada estado é como se tivesse uma eleição presidencial em cada estado tem um peso correspondente à sua população e a soma desses votos do colégio eleitoral é que elegem o presidente. Usualmente aqui nos Estados Unidos se sabe que os democratas têm uma vantagem no colégio eleitoral porque dois estados muito populosos, eles têm o domínio político, como a Califórnia, que é o maior estado disparado, e Nova York, e isso acaba demonstrando, né, quando o voto popular aparece, sempre pendendo para os democratas, mas isso não significa o resultado da eleição por conta do colégio eleitoral. Então, a regra de dedo aqui que se utiliza, como dizem os americanos, é que se um democrata tiver menos de 2,5% à frente no colégio eleitoral, isso significa uma vitória republicana. Não necessariamente, né? É só uma inferência, mas segundo essa regra, a situação está bem difícil para Kamala Harris, porque o Trump aparece até à frente no colégio eleitoral. Só que, novamente, né, tem aquelas questões. Como você tem votação por correio, votação adiantada, você pode ir votar, né, antes do dia final das eleições, fica a dúvida sobre se essa pesquisa aqui representou de fato uma diferença pró-Kamala Harris, que também não foi uma diferença tão grande ao longo do tempo, né? Chegou a ser no máximo aí de 2,5% na média das pesquisas, né? Se isso aqui ao longo desse tempo sugeriu que as pessoas estavam votando. Para complicar mais votando mais para Kamala Harris, né? Para complicar mais as coisas ainda, nós temos que lembrar que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então a pesquisa pergunta se a pessoa tem interesse de votar, ela pode dizer que sim e no final não ir votar, né? E isso acaba modificando bastante o resultado.
muito de 2016, da vitória do Trump, está associada ao fato da candidata Hillary Clinton, na época, não motivar muitas pessoas para ir até as urnas para votar. É por isso que declarações como a do Biden, que chamou os eleitores do Trump de lixo, acabam influenciando muito porque as pessoas ficam indignadas e vão lá votar, né, contra esse tipo de declaração. Então, tudo que mexe com a emoção das pessoas, deixam elas mais engajadas no processo, produz um resultado eleitoral melhor, né? Mas, enfim, saindo da pesquisa nacional de intenção de voto, nós vamos para os estados que realmente importam. E aqui tem uma pesquisa específica no que eles chamam, né, de estados em que há a luta, em que a guerra está acontecendo, porque tem estados que claramente vão votar ou para Kamala Harris ou para o Trump. Por exemplo, é praticamente certo que o Trump vai ganhar no Texas e na Flórida. É praticamente certo que a Kamala Harris vai ganhar na Califórnia e em Nova York. E tem muitos estados assim, só que tem um punhado de estados, sei lá, 6, 7 estados, que são chamados de swing states, que vão definir efetivamente as eleições, porque nesse caso nós temos uma disputa mais parelha, mais próxima. E olhando para as pesquisas nesses estados, o Trump está ganhando por 0,9%, o que é uma diferença muito pequena. Mas, novamente, né, se nós levarmos em consideração que as pesquisas têm um viés pró-democrata, essa diferença pode ser maior. Há um elemento aí, né, há um argumento contrário, dizendo que as próprias pesquisas já ajustaram os erros, entre aspas, das últimas eleições, e isso pode gerar até um viés para Trump, que seria uma boa notícia para Kamala Harris. Mas eu particularmente não acredito nisso, porque essas pesquisas, muitas delas são contratadas, ou esses grupos, esses institutos são controlados por pessoas ligadas a instituições favoráveis à esquerda, favoráveis aos democratas, e eu creio que é menos erro e mais tentativa de manipulação sistemática, né? E aí nós temos outras duas eleições super importantes, que é a eleição para o Senado e a eleição para a Câmara dos Deputados. E, nesse caso, os republicanos também estão à frente, especialmente no Senado, que, pela característica dessa eleição, pelos estados que estão em disputa para o Senado, não são todos, nós temos uma situação desfavorável aos democratas que têm que defender posições que eles já têm, né? Então, isso favorece a vida dos republicanos nessas eleições. Por que isso é importante? Porque mesmo se nós tivermos uma desgraça, né, da vitória da Kamala Harris, se o Senado for republicano, isso impediria uma agenda mais agressiva de mudança profunda do país na direção da extrema esquerda. E aqui tem um outro gráfico muito interessante. Esse gráfico mostra as eleições de 2016, 2020 e 2024 nesse mesmo dia do processo eleitoral em cada estado-chave. Claro que a comparação não é exata, porque em 2016 a gente ainda não tinha essa sacanagem de votação em massa por correio, né, nem essa abertura da possibilidade de votação antecipada de forma sistemática, mas dá para tirar uma temperatura, né? Por exemplo, em 2016, em que o Trump venceu, as pesquisas mostravam a Hillary Clinton à frente em vários estados, inclusive aqui na Flórida, que ela acabou perdendo por uma margem grande. Então, essa eleição de 2016 foi a eleição que mostrou o maior nível de erro das pesquisas, mas a gente está vendo aí como existia uma vantagem da Hillary Clinton. Em 2020, nós tínhamos, na média das pesquisas nacionais, o Biden à frente por quase 8%. E no final das contas, ele acabou ficando na frente no resultado oficial popular por volta de 4,3%. Então vejam que houve um erro da pesquisa de quase 4% a favor do Biden, né? Pesquisa de intenção nacional. E nós tivemos vários estados em que ele ficou bem à frente na pesquisa e ficou à frente por uma margem muito estreita no voto final, né? E agora, em 2024, a gente está vendo uma situação muito diferente. Se a gente for comparar só a pesquisa nacional, né? Em 2020, Biden estava à frente em 7,9% e agora, na média, o Trump está à frente em 0,3%. Então, uma distância de mais de 7%. Então, se nós tivermos o mesmo padrão de comportamento da pesquisa e o mesmo padrão de comportamento do eleitor, nós teríamos uma vitória acachapante de Donald Trump, né? Agora, como é que nós podemos ver isso no mercado de apostas? No mercado de apostas, a gente pode usar o Polymarket, que é o maior deles, apesar desse ter uma desvantagem que os americanos em si não podem investir, só estrangeiros, ou
um americano investindo através do exterior, mas nós temos um mercado também que é o mercado aqui futuro, né? Que várias corretoras americanas estão oferecendo como a Interactive Brokers. E a gente vê nesses dois mercados uma vantagem de Trump. Essa vantagem diminuiu nas últimas horas, nos últimos dias, chegou a ser 68% e agora está por volta de 59%, ou seja, o contrato é simples. Se você apostar em Trump, você paga 59 centavos e se o Trump ganhar, você recebe $1 de volta. Né? Se você apostar na Kamala Harris, é a mesma coisa. Esse contrato aqui é especialmente se Trump será presidente ou não. Então a gente está vendo aí uma vantagem nesse mercado de apostas para Donald Trump, mas que diminuiu especialmente nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. No Polymarket, a vantagem dele é um pouco maior, 61,7 a 38,4, mas também houve uma diminuição nas últimas horas. Né? E até o Thomas Peterffy, que é o CEO, o fundador da Interactive Brokers, disse, olha, será que está havendo alguma manipulação? Eu acho que não, porque isso seria crime, né? De grandes investidores estarem puxando a sardinha para Kamala Harris. Eu acho que ele quis dar até um recado para o mercado, mas ele definiu que não, que seria a expectativa dos investidores, seria difícil ir contra uma massa de investidores. O ponto é que é uma preocupação em relação a 2 estados em que a Kamala tem demonstrado mais força nas últimas horas, que é Wisconsin e Michigan. Não por acaso, os estados em que nós tivemos as maiores denúncias de manipulação no processo eleitoral nas últimas eleições são estados controlados por democratas. Né? Por que isso é problemático? Porque se a Kamala Harris vence em Wisconsin e Michigan, ela precisa vencer ou Pensilvânia ou algum desses dois, Nevada e Arizona. Pensilvânia não está tão bem, para ter uma vitória bastante apertada. Então, no mercado de apostas, essa é a situação no momento. Uma expectativa favorável a Trump, mas não tão alargada, já foi mais alargada nos dias anteriores. Pessoalmente, eu creio que há uma preocupação muito grande com esse nível de manipulação eleitoral. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, a Virgínia tem uma lei que exige que o governo da Virgínia retire da lista de votantes pessoas que não são americanas, porque a lei americana é clara, né? Só americanos podem votar na eleição presidencial. E o governador, que hoje da Virgínia é republicano, ao exercer essa lei, já tem uma lei federal que define isso, mas tinha também uma lei estadual, sofreu uma iniciativa, um processo do Departamento de Justiça, que é controlado pelos democratas hoje pelo governo federal, para que ele não fizesse isso, ou seja, que ele permitisse que estrangeiros pudessem votar na Virgínia. O caso foi até a Suprema Corte que decidiu ontem pela retirada desses eleitores da Virgínia. Então vejam o que os democratas estão tentando fazer. Em vários desses estados não é exigido identidade para você votar. E em vários desses estados, cédulas eleitorais são enviadas para as pessoas votarem mesmo que elas não tenham requisitado. Aqui na Flórida, se eu quiser votar por correio, que a lei permite da Flórida, eu preciso requisitar essa cédula e depois enviar essa cédula por correio. Em vários estados democratas, eles simplesmente enviam para todo mundo. Imagine você que o banco de dados pode estar defasado, essas cédulas acabam nas mãos de pessoas que não são, né, os eleitores, porque se a pessoa se mudou, por exemplo, o endereço está antigo, quem recebe essa cédula é uma pessoa que mora lá naquele momento. E ela pode simplesmente preencher. E aí vão dizer, mas há uma verificação de assinatura. Vai haver verificação de assinatura se os caras não pedem nem identidade se você vai lá votar de fato. Então, essa é a grande preocupação. Que essas táticas sujas da esquerda americana acabem influenciando o resultado final e fazendo frente a essa vantagem aparente de Donald Trump na intenção de voto e que as próprias pesquisas estão demonstrando. Né? E obviamente que isso acontecer, nós vamos ter mais conflito, nós vamos ter mais uma indignação muito grande aqui nos Estados Unidos. Isso é ruim, muito ruim, né, para o país e para o mundo. Mas enfim, essa é a situação das eleições. Só para finalizar, nós podemos dar uma olhada aqui para o Senado. Né? No Senado, há uma expectativa de vitória republicana. Hoje, os democratas têm o controle do Senado por 2 votos. E nós temos um senador democrata que estava num estado profundamente republicano, o Joe Manchin, né, em West Virginia. Como ele se aposentou, é praticamente certa a vitória do republicano, então eles perdem. E aí nós precisamos ter mais 2 senadores republicanos vencendo. E há essa possibilidade, porque há 3 estados em que os senadores republicanos estão à frente. No Texas, que o Ted Cruz tem que defender o seu mandato, tem que ser reeleito,
né? E a disputa lá, por incrível que pareça, está mais apertada do que deveria. Tem Montana, que a candidatura democrata praticamente colapsou. E tem Ohio, né, que está mais apertado, aí está mais ou menos 50-50 nas pesquisas. Mas desses 3 estados em que os republicanos estão à frente, é preciso que se ganhe apenas 2 para os republicanos terem o controle do Senado por pelo menos um voto, né? E no final das contas, essa eleição deve ser definida na Pensilvânia. E na Pensilvânia a gente tem o Trump à frente, apesar de ter apertado também, já que a Pensilvânia é dominada pelos democratas, pelo governo democrata, e já há uma série de denúncias de favorecimento dos democratas da campanha de Kamala Harris no estado, né? Estamos começando a ver o mesmo filme de 2020. Então, minha perspectiva é de vantagem de Donald Trump. As pesquisas mostram isso, o sentimento popular mostra isso, até mesmo a imprensa esquerdista mostra um certo desespero, mas nós sabemos que os democratas jogam muito sujo, todo tipo de manipulação que você pode imaginar, e isso deixa essa eleição sob suspense. Lembrando que nós teremos, no dia depois da eleição, na quarta-feira, um evento na Liberta à noite, comigo e com os outros sócios da Liberta, para discutir os resultados, né, se nós já tivermos o resultado eleitoral ou o cenário para o mercado com o encaminhamento das eleições. Então, não deixe de fazer a sua inscrição gratuita com o link que acompanha esse vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau.